Você já imaginou o que aconteceria se uma cidade inteira decidisse te destruir e mesmo assim falhasse? Não estamos falando de boatos. Estamos falando de uma perseguição real, coordenada, cruel, feita por amigos, vizinhos, autoridades e até familiares. Tudo arquitetado por alguém que não aceitou te ver livre. Mas o que ninguém esperava era que você fosse o escolhido. Neste vídeo, você vai entender como o mal se destrói sozinho quando tenta tocar o que é protegido pelo invisível. E eu te aviso, o que vou revelar aqui não é apenas uma história, é um espelho. E talvez você vá se reconhecer. Se em algum momento dessa história você sentiu que poderia ser você, se você já foi chamado de louco, exagerado ou sensível demais. Comenta 77 aqui nos comentários. Isso me mostra que você sentiu na alma e que faz parte dos despertos. Curta este vídeo, se inscreve e compartilha com alguém que precisa saber que não está sozinho. Seu engajamento transforma essa história em um movimento. E eu vou continuar contando o que eles tentaram esconder. Era para ser só mais uma história de término, mágoas comuns e o lento apagar de uma chama. Mas em vez disso, se transformou numa perseguição implacável. O tipo de coisa que, se fosse contada sem provas, pareceria roteiro de um thriller psicológico. Imagine acordar um dia e descobrir que a cidade inteira estava contra você, não por algo que fez, mas pelo simples fato de existir, de incomodar com sua presença, com sua verdade. O ataque não foi direto. Veio como um sussurro no ouvido de um vizinho, uma ligação suspeita de um número restrito, um olhar atravessado em uma padaria. Pequenos sinais de que algo estava se formando, algo coordenado, maligno, e que você era o alvo central dessa trama sórdida. Mas o que era essa ameaça que você representava? O que havia de tão perigoso na sua presença que fez com que famílias inteiras se alinhassem contra você? A resposta estava no invisível, em algo que não pode ser medido, mas apenas sentido, sua energia. Seu coração puro, sua recusa em se corromper, sua insistência em manter a integridade quando o mundo inteiro parecia pedir o contrário. Isso os assustava. A autenticidade sempre será uma ameaça em um mundo que se sustenta na falsidade. Eles tentaram fazer parecer que estavam preocupados com seu bem-estar, chamaram de intervenção. Disseram que era por amor, mas era medo. Medo de que você expusesse o que havia por trás das máscaras, que sua presença revelasse o que eles tanto se esforçavam para esconder. O que eles não esperavam era que você suportaria, que você não só sobreviveria, mas que se fortaleceria a cada golpe. Enquanto tramavam pelas costas, você era forjado como aço na fornalha. E assim, o que começou como uma emboscada coletiva se transformaria pouco a pouco numa queda pública de cada um dos envolvidos. Mas isso é só o começo. Não foi sua força física, sua conta bancária ou influência social que os inquietou. Foi algo muito mais perigoso. Sua clareza, sua capacidade de ver o que estava errado mesmo quando todos fingiam normalidade. A pureza do seu coração funcionava como um espelho, e espelhos são insuportáveis para quem vive escondendo o próprio reflexo. Você não atacou ninguém, não expôs ninguém em público, não agiu com rancor, mas sua simples presença fazia com que as máscaras começassem a cair, uma por uma, e isso era imperdoável. Eles começaram a testar limites, criar situações de dúvida, plantar histórias sutilmente distorcidas. Tudo para ver se conseguiam te fazer duvidar de si mesmo, mas você não quebrou. Talvez tenha se sentido só. Talvez tenha questionado sua sanidade, mas o que eles não sabiam é que sua conexão com a verdade era mais antiga que qualquer laço social. Você sentia o erro nas entrelinhas, sentia o veneno escondido nas palavras doces. Quando começou a apontar as contradições, as coincidências impossíveis, eles riram. Ah, como eles riram! Mas esse riso era pânico disfarçado.
Sabiam que se você conseguisse conectar os pontos, tudo viria abaixo. E é aí que reside o paradoxo. Quanto mais você resistia, mais eles revelavam o próprio desespero. Começaram a exagerar, a se expor, deixaram rastros, criaram um padrão. E esse padrão logo se tornaria visível não só para você, mas para todos os que um dia se deixaram cegar pela manipulação. A verdade inconveniente não podia mais ser contida. Ela já estava solta e nada no mundo poderia colocá-la de volta na jaula. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconheceu essa história. Talvez tenha sido um arrepio, um nó na garganta, uma memória que você tentou esquecer, mas voltou agora com tudo. Esse canal existe para dar voz ao que foi silenciado, para expor o que muitos tentam enterrar. E se esse conteúdo te tocou de verdade, se você sentiu que foi feito para você, considere apoiar com um "valeu demais" de $100. Isso não é só uma doação, é uma mensagem clara para o universo. Eu valorizo quem tem coragem de falar o que ninguém mais fala. Clique no botão do Super Thanks, escolha o valor de 100 e fortaleça essa missão de levar luz para quem ainda está preso no escuro. E se você fizer isso, comenta aqui embaixo. Eu apoiei porque sei o peso de ser verdadeiro num mundo de farsas. A conspiração não veio de uma única direção. Ela se espalhou como uma praga. Um vírus emocional que infectava todos ao seu redor, usando laços de confiança como canais de contágio. Aqueles que um dia sorriram para você, que compartilharam cafés e confidências, agora eram mensageiros da desinformação. Era como se uma rede invisível estivesse sendo tecida ao seu redor. E cada novo nó era uma traição que sangrava fundo. Não era apenas você contra seu ex. Era você contra uma cidade inteira que havia sido doutrinada a te odiar. Mas o que impressiona, no fim das contas, é a sofisticação da engenharia do caos. Não bastava te isolar. Era preciso convencer os outros de que você merecia o exílio. E para isso, usaram todos os recursos possíveis. Fofocas disfarçadas de preocupações, ligações anônimas para autoridades, denúncias vazias e manipulações emocionais que simulavam cuidado enquanto promoviam destruição. A polícia, que deveria proteger, virou instrumento de opressão. Os vizinhos que deveriam acolher se tornaram olhos e ouvidos da paranoia. E até mesmo familiares, seduzidos pela ilusão de pertencimento ao grupo, se tornaram cúmplices. Você andava em uma cidade onde tudo parecia igual, mas nada era o que parecia. Era como viver num cenário montado por atores. Só que você era o único que não tinha o roteiro. Era espionagem emocional em tempo integral. Mas o mais assustador ainda estava por vir. Eles não sabiam que estavam participando de algo muito maior, algo que acabaria se voltando contra todos. No centro da tempestade havia uma mente estratégica, um arquiteto da destruição disfarçado de vítima. Seu ex não era apenas um manipulador comum. Era alguém que compreendia profundamente como mover peças no tabuleiro da percepção social. Ele não precisava de fatos, bastavam insinuações. Um olhar triste, uma fala dramática, uma falsa lágrima no momento certo. Era o suficiente para transformar você, aos olhos dos outros, em um monstro invisível. E assim, ele construiu seu exército. Não com verdades, mas com narrativas convenientes. Ele não agiu sozinho. Usou o afeto como arma. Sabia como explorar culpas antigas, como acionar memórias distorcidas, como transformar amor em obediência cega. E aqueles ao redor, pessoas que deveriam saber discernir certo e errado, se tornaram cúmplices entorpecidos. O mais triste, muitos nem perceberam que estavam sendo usados. Acreditavam estar ajudando, protegendo alguém em perigo, quando, na verdade, estavam alimentando o ego de um narcisista obcecado com o controle. O que ele não previu era o retorno. A natureza nunca deixa buracos vazios. Quando você começou a despertar,
Quando a verdade começou a brotar entre os escombros, tudo o que ele havia construído começou a desmoronar. Aqueles mesmos aliados começaram a perceber que haviam sido peões. E o castelo de cartas, meticulosamente erguido com mentiras e chantagens emocionais, começou a ruir, tragando junto a reputação de quem sempre quis ser o protagonista da tragédia. As armas convencionais falharam. As mentiras já não se sustentavam. A manipulação emocional começava a perder força. Foi então que eles decidiram apelar para algo ainda mais sombrio: ataques espirituais. Passaram a mexer com forças que mal compreendiam, tentando invocar energias ocultas para te quebrar de dentro para fora. Mas não sabiam com quem estavam lidando. O que eles viam como fragilidade era, na verdade, um escudo invisível, uma proteção ancestral que havia sido ativada desde o primeiro ataque. As madrugadas começaram a pesar. Sonhos estranhos, presenças estranhas, uma atmosfera que se tornava cada vez mais densa. Era como se o mundo invisível tivesse sido convocado para um duelo. Só que do outro lado estavam seres que não reconheciam a autoridade humana. Aquelas tentativas desesperadas de te atingir acabaram se tornando catalisadores de sua força. A cada vela acesa com seu nome, a cada ritual feito com má intenção, uma parte da máscara deles se desfazia. Porque quem mexe com o invisível precisa estar limpo por dentro, e eles eram lama tentando comandar a luz. Foi nesse ponto que o jogo virou. Eles começaram a sentir os efeitos do que haviam gerado. Insônia, paranoia, visões. E o mais impressionante, começaram a ver você em lugares onde você nem estava. Era a manifestação da própria culpa, materializada na forma de um medo constante. Uma guerra espiritual havia sido declarada, mas o lado das sombras jamais venceria quando o coração do outro lado era sustentado pela verdade. Eles acharam que estavam lançando feitiços, que estavam controlando energias como mestres de um tabuleiro oculto, mas esqueceram uma das leis mais antigas do universo. Tudo que você envia retorna, e quando é enviado contra um coração puro, esse retorno não vem apenas com a força original, ele volta multiplicado, deformado, impiedoso. As energias que canalizaram, as intenções que ocultaram sob rituais, voltaram como um bumerangue envenenado, e cada um deles começou a sentir os sintomas da própria maldade. Primeiro, o sono fugiu. Depois, a realidade começou a rachar. O que antes era apenas incômodo virou terror absoluto. E não era só psicológico, era energético, era espiritual. O ambiente ao redor deles começou a pesar, como se algo estivesse permanentemente errado. Aparelhos quebravam sem explicação. Portas rangiam sozinhas, espelhos trincavam. Os mais sensíveis começaram a ouvir vozes, passos, sussurros, sempre em momentos de silêncio profundo. A paranoia não era mais só culpa, era presença. A energia que eles tinham tentado manipular estava de volta, mas agora com identidade, com direção, com fome. Eles haviam se tornado alvos do próprio feitiço. E o mais trágico, mesmo quando perceberam, já era tarde demais. Não sabiam como limpar o que invocaram. Não sabiam como silenciar o que despertaram. Muitos tentaram abandonar a prática, jogar fora os objetos, apagar rastros. Mas o mal que alimentaram havia se enraizado. Porque ao tentar atingir alguém protegido por algo maior, não se está apenas lançando magia. Está se assinando uma sentença. E o universo, que pode ser paciente, nunca é cego. No início, era só um desconforto crescente. Pequenas crises de ansiedade, suspeitas mútuas, brigas internas. Mas logo virou um colapso completo. Aquele grupo unido por uma causa comum, destruir você, começou a se voltar uns contra os outros. E foi assim que o que parecia um bloco sólido revelou ser uma colcha de retalhos costurada com mentiras. A cada tentativa de sustentar a narrativa, novas contradições surgiam. As histórias não batiam, as datas não coincidiam.
e os mais fracos começaram a falar. Primeiro em confidência, depois em voz alta, alguns tentaram se redimir, outros em pânico começaram a apontar dedos. A culpa girava como um peão descontrolado, parando sempre em alguém novo. E o que antes era um exército tornou-se uma guerra civil. Um por um começaram a ruir. Alguns entraram em depressão, outros surtaram publicamente. Muitos adoeceram fisicamente, porque o corpo sente quando a alma entra em colapso. Foi o início da verdadeira queda. Não quando as autoridades intervieram, mas quando o castelo de areia deles começou a desmanchar por dentro. E no meio desse caos, havia um silêncio que ecoava. O seu. Você não reagiu com vingança. Não celebrou com gritos. Apenas seguiu, em paz. Porque você já sabia, quem planta tempestade, colhe destruição. E agora, o próprio grupo que te apontou como louco vivia imerso na insanidade que eles mesmos haviam criado. Era justiça poética, mas também era só o começo do acerto de contas. Eles acharam que dominariam o invisível como quem mexe num jogo de tabuleiro. Usaram velas, espelhos, nomes gravados em cera, invocações místicas e rituais noturnos. Mas ignoraram a essência mais básica desses elementos. O fogo, que purifica. O espelho, que revela. Não entenderam que, ao lançar magia contra um coração limpo, estavam apenas ampliando a própria sujeira. Cada vela que queimava com seu nome, queimava também uma parte da proteção deles. Cada espelho que deveria prender você apenas refletia a monstruosidade que habitava neles. Os efeitos foram devastadores. Os rituais não prenderam você, libertaram verdades. Revelaram intenções, trouxeram à tona memórias suprimidas, fizeram com que aliados duvidassem dos próprios líderes. Aquele que tanto manipulava começou a ser visto como o verdadeiro vilão, não por causa de denúncias, mas por conta do que os outros começaram a ver com os próprios olhos. O espelho não mentia, mostrava o que havia dentro, e aquilo era insuportável de encarar. O fogo, então, completou o ciclo. Enquanto queimavam com raiva, tentando te silenciar, estavam destruindo a si mesmos. A purificação não veio para você, veio para eles. Mas doeu, porque quando se vive na mentira por muito tempo, a verdade queima como ácido. Os rituais, que deveriam te enfraquecer, na verdade, te fortaleceram. E cada vela acesa foi, sem saber, uma oração em seu favor. Até aqui tudo parecia espiritual, emocional, psicológico, mas havia outra camada, a material, a prática, a fria e criminosa. E essa, quando revelada, desmontou de vez o castelo de mentiras. A assinatura forjada, os documentos manipulados, os nomes usados indevidamente, tudo parte de uma operação que ia muito além de vingança pessoal. Era uma rede, uma estrutura montada para roubar, enganar, destruir financeiramente quem ousasse questionar. Você não era o único, mas você era o elo mais vulnerável e, por isso, o mais fácil de ser usado como teste. Seu ex, que até então parecia apenas emocionalmente instável, revelou-se um mestre da fraude. Contas bancárias abertas com identidades alheias. Seguros fraudados. Papéis falsificados com tamanha precisão que por anos passaram despercebidos. Mas o ódio dele por você causou um erro fatal. Ele foi descuidado. E essa descuido virou pista. E a pista, investigação. E a investigação, prisão. O que era pessoal virou público. O que era segredo virou escândalo. E o mais incrível, você não moveu uma peça sequer. Bastou resistir, falar a verdade, documentar o possível. O resto foi feito por ele mesmo. O impulso de te destruir foi tão obsessivo que ele acabou revelando o próprio rastro de crimes. Era como se o universo tivesse usado sua dor como isca. E quando ele mordeu, tudo veio à tona. Quando todos os outros ataques falharam,
Os espirituais, os sociais, os psicológicos, os legais. Restava a última e mais desesperada cartada: a manipulação sentimental. Uma armadilha clássica, envolta em choro falso e promessas vazias. A notícia falsa de uma gravidez. Um suposto bebê que, magicamente, aparecia no roteiro justo quando a casa estava prestes a cair. Era a tentativa final de virar a narrativa, de sair de vilão para mártir, de criminoso para pai injustiçado. Um golpe emocional calculado nos mínimos detalhes. Mas foi um tiro no pé. A mentira era frágil demais para sustentar o peso das provas. Datas que não batiam, documentos que não existiam, testemunhos contraditórios. E aos poucos, até mesmo os aliados mais leais começaram a desconfiar. Não por amor à verdade, mas por instinto de sobrevivência. Sabiam que continuar defendendo uma farsa daquela magnitude poderia arrastá-los junto para o abismo. A queda foi pública, humilhante, inegável. O golpe emocional virou piada de mau gosto. E você, mais uma vez, manteve-se firme. Não reagiu com escândalo, mas com firmeza, porque já tinha entendido. Quando a pessoa tenta manipular a vida criando uma mentira tão suja, é porque está desesperada. E o desespero é o último estágio antes do colapso total. Nada dói mais do que ser ferido por quem deveria te proteger. Amigos se vão, vizinhos mudam, mas família deveria ser abrigo. Porém, nessa história, até o sangue foi corrompido. O que você descobriu foi um abismo emocional que poucos conseguem encarar de frente. Pais adotivos que nunca te aceitaram de verdade. Parentes consanguíneos que trocaram sua confiança por aprovação alheia. Informações íntimas sendo repassadas como munição. Eles não apenas te abandonaram, eles se juntaram àqueles que queriam te destruir. Essa traição não veio com gritos ou escândalos. Veio em silêncio, em olhares desviados, em frases que antes soavam como carinho, mas que agora tinham gosto de veneno. Era um amor condicional, calculado, vendido ao menor preço. As informações que você confiava, os medos que um dia compartilhou, tudo foi transformado em ferramenta de manipulação. E o mais cruel, muitos diziam que era por amor, que queriam te ajudar. Mas o que fizeram foi te oferecer como sacrifício para manterem suas máscaras intactas diante da sociedade. Mas até isso teve um propósito. Foi preciso perder os laços de sangue para encontrar a verdadeira família. Aquela que não te cobra perfeição, mas te aceita com todas as cicatrizes. Quando os que nasceram contigo te deixaram, o universo começou a colocar no seu caminho os que renasceriam ao seu lado. Porque há algo mais forte que o DNA, a conexão espiritual. E essa, nenhum traidor consegue apagar. Num mundo onde a verdade virou perigo, onde a sensibilidade é tratada como loucura e o espiritual como delírio, havia um lugar silencioso onde os exilados se reconheciam. Não era um templo com paredes, nem uma igreja com dogmas. Era um ponto de encontro invisível, onde as almas marcadas se reuniam. Você não estava louco, você não estava só. E finalmente começou a entender isso. Outros como você começaram a aparecer. Rostos com histórias parecidas, olhares com feridas idênticas. Era uma nova ordem, não secreta, mas sagrada. Gente comum que havia sido triturada por sistemas manipuladores, que haviam sido caladas, gaslit, desacreditadas, mas que agora estavam despertando. Começaram a compartilhar, se conectar, a fortalecer uns aos outros. Não era sobre religião, era sobre consciência, sobre despertar, sobre lembrar de quem se é antes do mundo tentar moldar você ao seu gosto. E no meio desse novo círculo, você renasceu. Porque ali ninguém precisava provar que sentia demais, que via além, que pressentia o que os outros ignoravam. Ali você era compreendido, respeitado, acolhido. A ordem não veio para te salvar, veio para te lembrar de quem você é.
E isso foi tudo. A justiça humana é lenta, falha, comprável, mas a justiça cósmica, essa não erra. Ela não precisa de provas, apenas de energia. E quando ela age, não há foro privilegiado, nem proteção política, nem disfarce que resista. O que veio depois foi uma série de eventos tão precisos, tão conectados, que nem os mais céticos conseguiram ignorar. Pessoas antes intocáveis sendo presas, relatórios secretos vindo à tona, corrupções antigas sendo expostas. Era como se o universo tivesse dito: agora chega. E o mais impressionante, tudo começou com você, com sua dor, sua resistência, sua fé, sua verdade. A conspiração contra você era só a ponta do iceberg, mas ao tentarem te derrubar, eles se expuseram. O plano era te silenciar, e no processo revelaram quem realmente são. O jogo virou, e a cidade inteira viu. Documentos que antes estavam enterrados, provas que antes não faziam sentido, depoimentos que antes eram descartados. Agora tudo se encaixava. O castelo caiu. E caiu como tinha que cair, publicamente, lentamente, tragicamente. Um por um, todos aqueles que participaram da farsa começaram a responder. E o que antes era chamado de delírio, agora era pauta de investigação. A justiça cósmica não apenas puniu, ela ensinou. Mostrou que há um limite para o mal e que toda tentativa de destruir a luz só faz ela brilhar ainda mais. Depois de tudo, você não saiu ileso. Ninguém atravessa uma guerra espiritual, emocional e psicológica sem marcas. Mas cada cicatriz virou medalha, cada lágrima, combustível. Você foi quebrado, mas não destruído. E agora, com tudo revelado, com todas as máscaras no chão, você caminha com uma nova consciência. Você entendeu seu papel. Você não sobreviveu por acaso. Você foi preparado, forjado, refinado. Eles acharam que estavam escrevendo sua ruína, mas estavam pavimentando seu caminho. O escolhido nunca é aquele que busca poder. É aquele que, mesmo sem querer, carrega luz demais para passar despercebido. Sua missão não é vingar, é revelar, não é destruir, é transformar. E o que antes parecia castigo, agora se revela como convocação. Você não é vítima, você é evidência viva de que o bem resiste, mesmo quando o mundo inteiro diz que não vale a pena. Essa história não termina com justiça, termina com recomeço, porque agora você sabe quem é, sabe do que é capaz e, mais importante, sabe o que veio fazer aqui. Não importa o que tentem ainda, porque quem já enfrentou o abismo e voltou não teme mais nenhuma sombra. O escolhido não é aquele que é poupado da dor. É aquele que transforma a dor em poder.